Hello there and welcome back to one more Wave English class. My name is Marcelo Dutra and I'm your teacher. E nós estamos aqui na nossa 46ª aula dessa primeira temporada da série Dissecando Frases em Inglês. T-4. Se você está acompanhando há mais tempo, já sabe que eu optei por encerrar essa série após a conclusão de 50 episódios e depois disso eu vou iniciar um novo projeto, mas levando em consideração todos os pedidos que foram feitos aqui por vocês, para que eu continuasse com as séries, inclusive com essa série, inclusive me mandando mensagens no privado, eu decidi que nós sim teremos uma segunda temporada da série Dissecando Frases em Inglês, tá bom? Então, eu espero que você aproveite agora o restinho, né? Nós temos aí mais 4 episódios, e depois a segunda temporada, quando ela vier. Lembrando que nós teremos uma pausa agora, devido à imersão em Inglês Fluent Wave. Se você ainda não está participando da imersão em Inglês Fluent Wave, recomendo você fazer isso urgente. Acesse waveidiomas.com, vou deixar o link aqui na descrição da nossa aula. Também está aparecendo aqui no canto inferior da tela. Você pode preencher o seu cadastro rapidamente, em menos de 30 segundos, e você receberá uma mensagem minha no seu WhatsApp pessoal, e então será inserido dentro de um dos grupos da imersão no WhatsApp. Tá bom? Esse é a minha entrega para você, dentro da imersão. Ela é uma entrega bem mais completa, porque ela envolve aulas ao vivo, envolve PDFs, podcasts, videocasts, vídeos extra, e tudo mais que você precisa. Inclusive, no final da imersão, você recebe o plano da fluência, aquele passo a passo certinho que você precisa seguir para poder chegar até a sua fluência em inglês. Se você ainda não está participando, é gratuito. O que você está esperando? Acesse waveidiomas.com, preencha seu cadastro rápido e simples, e você estará dentro de um dos grupos no WhatsApp. A imersão acontece única e exclusivamente dentro dos grupos da imersão no WhatsApp. Se você já está participando dentro de um dos grupos da imersão, tranquilo, não há necessidade de você preencher o seu cadastro. Se você ainda não está participando, a hora é agora. Corre para não ficar de fora, tá bom? Vamos à nossa aula de hoje. Vamos à frase do dia. Feed your faith and your fears will starve. Eu quero agradecer aqui ao aluno nosso na Wave Imersão Linguística, meu aluno, Robson, por ter enviado essa frase para nós dissecarmos aqui na nossa série. Eu espero que você goste da frase de hoje. Ela diz o seguinte: alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Se você entende essa frase como uma verdade, parabéns para você. Se você não sabe o que isso quer dizer, não se preocupe, falaremos sobre esse assunto hoje e muito mais. Dissecaremos essa frase, quebraremos em partes, para você aprender a falar inglês de verdade. Vamos começar do começo, como sempre, pela palavra feed. E feed, literalmente, significa dar de comer ou alimentar, né? Interessante isso daqui, eu preciso ressaltar isso contigo, porque existe uma palavra, principalmente no mundo dos negócios, que nós utilizamos, mesmo falando em português, nós utilizamos essa palavra, que é uma palavra inglesa, que é a palavra feedback. E muita gente utiliza essa palavra sem ter muita noção exata do que significa. Então, eu quero falar sobre isso com você. Primeiro ponto aqui é que feedback é sempre no singular, it's always singular, sempre no singular. E eu vejo muitas pessoas falar, me dá um feedback. Não tem como te dar um feedback, porque não tem como contar, é sempre no singular, né? Então, em inglês nós diríamos give me feedback, ok? É sempre no singular, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, to give you must get, ou seja, não tem como a pessoa te dar feedback se você não deu a ela alguma coisa. Lembre-se, a palavra feed significa alimentar ou dar de comer. Se a pessoa vai te dar de comer de volta, ó, feedback, para isso acontecer, ela tem que ter recebido. Então, para você receber o feedback, você precisa de ter alimentado essa pessoa com alguma coisa. Então, aqui na nossa aula, por exemplo, eu estou entregando para você conhecimento, estou entregando para você conteúdo, eu estou te dando algo, e aí eu peço para você, deixa aqui nos comentários, qual é o seu feedback sobre as nossas aulas aqui da nossa série Dissecando Frases em Inglês. Você gosta, você não gosta? Tem alguma sugestão? Coloque aqui nos comentários, eu quero saber um pouco mais sobre você. Talvez você tenha alguma sugestão de frases como o Robson, né? Que nos sugeriu a frase de hoje, não sei.
Coloque aqui nos comentários para eu saber. Agora, terceiro ponto aqui é importante, olha só. Talk to the right people. Você não vai pedir feedback para as pessoas erradas, você precisa pedir feedback para as pessoas certas, para aquelas pessoas que vão, de fato, te orientar no caminho certo, te dar aquilo que você precisa para evoluir, para crescer. Eu estou pedindo para você deixar aqui nos comentários, porque você, como aluno, como aluna, é a pessoa mais adequada para me passar agora essa resposta sobre as nossas aulas. Ah, Marcelo, eu gosto disso, 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 eu não gosto disso, 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 eu tenho a sugestão que você faça isso, aquilo outro. Você, enquanto aluno, enquanto aluna, é a pessoa mais adequada para isso. You are the right person for it. Não tem outra pessoa melhor, mais acertada para eu pedir esse feedback, uma vez que eu estou dando. E por último, ask and evolve. Ou seja, não basta eu pedir feedback para você se eu não evoluir. Não basta você pedir feedback para alguém se a pessoa, ao te passar o feedback, você não pegar aquilo e transformar em evolução na sua vida, em crescimento na sua história. Se você recebe o feedback e fica chateado com alguma coisa que a pessoa disse, não surte efeito algum. O feedback serve para nosso crescimento. Quando eu viro para você e peço a você, deixa aqui nos comentários o feedback para eu saber se você está curtindo, se você está gostando, se tem alguma sugestão, eu estou aberto, o campo da visão está aberto, eu estou disposto a mudar, estou disposto a evoluir, estou disposto a crescer. É para minha evolução. Entende? Então, eu não posso enxergar isso quando a pessoa te traz um feedback, o feedback dela, né? Eu não posso enxergar isso como algo maléfico para a minha vida, eu não posso ficar chateado, entendeu? É a famosa crítica construtiva, a pessoa está te orientando naquilo que ela acredita ser melhor. E aí você vai lá e experimenta, tá? Nem todo feedback precisa ser executado, mas é importante que você pare e pense e avalie. E aí, eu costumo dizer o seguinte, existem 3 passos, não que isso seja uma regra para o sucesso, porque não existem regras para o sucesso, não existem os 3 passos da fluência em inglês, digamos assim, né? Ou qualquer coisa do tipo, mas existem 3 passos que, sim, ajudam muito a resolvermos os nossos problemas na vida, em qualquer área da nossa vida, que são think, talk and act. O que isso quer dizer? Se você tem um problema e precisa resolver esse problema, a primeira coisa que você deve fazer é pensar. Pensar sobre o problema? Não. Por favor, se você pensa sobre o problema, você só expande a proporção desse problema. Nós precisamos pensar sobre a solução do problema, tá? Então, eu vou buscar uma solução. Pensei, busquei, encontrei ou não, eu vou falar. I'm gonna talk. Mas falar com quem? Lembre-se, com as pessoas certas, with the right people. Não é com qualquer um. Você não vai falar e se expor com uma pessoa que vai te colocar para baixo, que vai estragar os seus sonhos, os seus objetivos, que não vai te dar a orientação adequada. Não estou dizendo que a orientação certa é aquela que você quer ouvir. Não estou dizendo isso. Às vezes, você vai receber uma orientação e não é essa que você deseja ouvir. Tá tudo bem, desde que a orientação seja a mais adequada para você caminhar no caminho certo em rumo à sua conquista, seja lá do que for, tá bom? E por último, nós precisamos agir, né? Act. Não dá para pensar e falar com alguém se a gente não colocar isso em prática. Eu vejo muitas pessoas que são ótimas em planejamento, elas planejam tudo maravilhosamente bem, até compartilham com as pessoas certas, mas não executam. Se não executar, não vai fluir, tá? Não vai fazer diferença. Então, vamos supor, você pensa em falar inglês fluente. Você desenvolve estratégias para você alcançar essa fluência. Você fala com as pessoas certas. Ó, você chegou até mim, você conversa comigo diretamente no meu WhatsApp pessoal, que inclusive está aparecendo também aqui no canto inferior da tela e também estará na descrição dessa nossa aula. E se você que deseja receber o PDF da nossa aula, pode solicitar diretamente a mim. E se você tem alguma dúvida, você pode falar diretamente comigo. Eu sou a pessoa certa porque eu sou o professor. Se você, enquanto aluno, tem alguma dúvida, fale diretamente comigo. Aí você pensou, você falou. Mas na hora que eu te dei a ação que você precisa agir, você relutou e não fez. Do que adianta? Qual será o efeito disso na sua história? Qual é a transformação que acontecerá na sua vida? Entendeu? Então, é importante que você siga esses 3 passos e não inverta. Se você tentar agir sem pensar,
geralmente dá errado. Se você fala com a pessoa também sem pensar, geralmente dá errado. Se você pensa, não fala com alguém para validar isso e vai lá e tenta agir, é a base de tentativa e erro. As probabilidades são maiores de dar errado. E na vida, nada é 100%. A única coisa que a gente precisa constantemente é tentar elevar as chances de dar certo. Para isso, seguir esses 3 passos ajuda e ajuda muito. Minha recomendação para você, tá? Para qualquer coisa na sua vida. Think, talk and act. Falamos sobre a palavra feed, vamos então para your faith. Vamos começar com a pronúncia de faith. E aqui nós temos o TH não vozeado. Se você ainda não assistiu às demais aulas aqui da nossa série Dissecando Frases em Inglês, recomendo, volte e assista. Eu já falei sobre isso em detalhes, expliquei o que é um TH vozeado, o que é um não vozeado, que é o caso aqui, faith é um TH não vozeado. E só para reforço, é importante que se você está tentando formular, né, criar esse som, pronunciando como um som de T, não vai funcionar. Com som de F, tampouco. Com som de S, também não. Eu vejo muitos alunos em inglês tentando escapar do TH de alguma forma, tentando pronunciar isso com um som de T, de F ou de S. Não vai funcionar. O que é que funciona, Marcelo? Essa é uma pronúncia exclusiva do inglês, que nós não temos em português. Uma pronúncia do português que nós não temos em inglês é o ão. Ão não existe em inglês. É muito difícil para o americano, por exemplo, pronunciar uma palavra com ão, ação, por exemplo. É muito complicado. Esse é um som que nós temos na nossa língua. Em inglês, existem também sons próprios do inglês. O TH é um deles. Só que, por mais difícil que seja para o americano pronunciar o ão, o final dessa história, na maioria das vezes, o que a gente mais vê é o americano, pegando aqui, né, o povo americano como exemplo, tendo muita dificuldade ao longo de toda a história. Mas para nós brasileiros, isso não é uma verdade. O que quer dizer isso? Quer dizer que você pode sim pronunciar o TH com facilidade. Nós temos essa facilidade por causa da nossa língua praticada aqui no Brasil, tá? A forma na qual nós pronunciamos o português é diferente. E a gente tem essa facilidade. É treino. Se você treinar, você vai alcançar isso. E como que se treina isso? De frente para o espelho, colocando a língua entre os dentes. Faith. Ó, tá vendo a pontinha da minha língua? Faith. Ok? É isso que precisa acontecer. E aí você vai de frente para o espelho e fica lá. Faith, faith, faith. A propósito, a palavra faith significa fé. Você tem fé? What's your faith? Né? Ó, your faith, ou seja, sua fé. Sobre o TH, eu acredito que já esteja bem explicado. Vou repetir. Não assistiu às aulas anteriores? Volte. Essa é a 46ª aula da nossa série, então tem outras 45 para trás para você assistir, e esses detalhes do TH estão lá explicados para você, tá? Agora vamos à palavra em si. Além de faith, nós temos a palavra belief, e belief significa crença, ok? Então nós temos crença, belief, e faith, fé. A crença, digamos que ela seja um pouquinho mais fraca que faith, ok? Então, eu tenho uma crença em alguma coisa, mas a fé ela é algo mais forte, digamos assim. Existe essa diferença em português, existe essa diferença em inglês igualmente. Não que sejam muito diferente um vocabulário do outro, mas há essa diferença. Quando eu falo, eu tenho fé que isso vai acontecer, parece que é mais forte do que eu creio que isso vai acontecer. Percebe? Mas a palavra faith muitas vezes é atribuída à fé em algum Deus, por exemplo. Não unicamente, mas eu digo que na maioria das vezes é o que acontece. Por exemplo, nós podemos dizer para uma pessoa, para um amigo, e dizermos assim, I have faith on you. E aí eu estou dizendo que eu tenho fé em você, ok? E aí eu não estou falando de um Deus, estou falando de um amigo. É possível? Claro que é. Em português também, tá? Só que, na maioria das vezes, nós atribuímos a palavra faith a contextos mais religiosos.
Belief, por outro lado, pode ser usado para qualquer coisa. Então, eu trouxe a palavra belief para fazer a seguinte pergunta para você. What's your belief regarding English? E essa pergunta quer dizer o quê? Qual é a sua crença em relação ao inglês? Marcelo, o que isso tem a ver com a aula de hoje? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a sua fluência a propósito. Porque quando nós acreditamos que somos capazes, nós realizamos. Quando nós acreditamos que não somos capazes, nós não realizamos. Como assim, Marcelo? Bom, se você não sabe, o que eu fiz foi uma junção da psicologia com o ensino linguístico. Então, agora é a psicologia falando, tá bom? Espero que você entenda que o seu cérebro dá comandos para você o tempo todo, e você, ao mesmo tempo, precisa dar comandos para ele o tempo todo. Se você deixá-lo trabalhar por si só, ele vai funcionar a nível de sobrevivência. E muitas vezes, a ação que o cérebro vai desenrolar para você não são tão boas assim para a sua sobrevivência, inclusive. Tá? Vou lhe dar um exemplo e você entenderá melhor o que eu quero dizer. Olha, é muito mais gostoso você sentar no sofá e comer aquela comida tão saborosa que você tanto gosta assistindo uma série na televisão do que sentar para estudar, por exemplo. Tá? E o que acontece com o seu cérebro quando você faz isso, quando você senta no sofá e come, né, o seu lanche mais gostoso e se delicia também com essa série sua favorita? O seu cérebro te dá descargas de dopamina, esse hormônio chamado do hormônio do prazer. E é uma descarga tão imediata que você não deseja mais parar de fazer isso. Quando você realiza essa ação para o seu cérebro, você está muito bem, obrigado. Você está executando algo que está indo em prol da sua sobrevivência. Mas, na verdade, você sabe muito bem que sentar no sofá e comer aquele lanche que não é tão saudável assim, e gastar horas e horas maratonando uma série, por exemplo, ao invés de estudar, talvez não seja tão bom assim para a sua sobrevivência, não é mesmo? Então, é importante que você, de agora em diante, assuma o controle do seu cérebro, que você passe a dar os comandos certos para o seu cérebro. E aí entra um negócio chamado autoconfiança. Já ouviu falar disso? Quando o jogador de futebol está autoconfiante, está com confiança em si mesmo, ele chuta a bola do meio de campo e ele faz o gol. Quando ele está com a confiança em baixa, o que acontece? Ele está debaixo da trave, ele isola para fora do estádio. Não é assim? A confiança em nós mesmos, ela nos ajuda a crescermos, a evoluirmos, a seguirmos no caminho certo. Quando você acredita que você é capaz, você vai lá e realiza. Quando você acredita que você não é capaz, você também vai lá e não realiza. E é assim que acontece. O seu cérebro trabalhando o tempo todo a seu favor ou contra você. É importante que você dê os comandos certos. Ah, Marcelo, mas eu já tentei falar inglês no passado e não consegui. E aí, o que eu faço? Por conta disso, agora eu vou acreditar que eu sou capaz? Olha, eu sei que as nossas experiências moldam quem nós somos. Eu sei que a observação de experiências vividas em pessoas próximas também molda as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos ou deixamos de acreditar. Eu sei de tudo isso. Mas enquanto você não der o comando certo para o seu cérebro e alterar o seu pensamento e a sua crença, você não vai realizar. Então, entenda que nem todos os cursos de inglês são iguais, nem todos os professores são iguais, nem todas as pessoas são iguais, muito pelo contrário. Só você possui a sua digital, só você possui os seus próprios pensamentos, só você possui a sua própria experiência de vida, você é um ser único. Não existe ninguém no mundo igual a você, entende? Da mesma forma, existem outros métodos, outras metodologias, outras formas de se aprender inglês, que talvez você não tenha sido apresentado a ela ainda. Novamente, eu repito, não está participando da imersão Inglês Fluent Wave, vem aprender essa forma diferente de aprender inglês, tá? Venha receber tudo isso gratuitamente dentro da imersão, onde eu explico em detalhes como que você faz para chegar até a sua fluência, utilizando o que você tem de melhor, o seu cérebro, tá? E aí eu gostaria de deixar uma sugestão para você, a música Faith. Na verdade, o título da música é Faith, mas George Michael fala muito gotta have faith, né, na música, que é preciso ter fé. Eu acho muito interessante. Se você ainda não escutou essa música, recomendo que você procure e escute, tá bom? Ok, dando sequência então, and your fears. E aqui nós estamos falando de medo, ou no plural, medos. Your fears, tá?
Existe diferença entre a palavra fear e a palavra afraid. A propósito, eu não falei sobre o your de faith e não mencionei o your de fears. Eu já mencionei isso antes em aulas anteriores, inclusive mais de uma vez. O your, que é o seu, é um artigo possessivo. A gente já trabalhou sobre isso antes, já ensinei como que você, inclusive, usa a técnica da mãozinha para poder aplicar esses artigos possessivos. Então, recomendo que você assista às aulas anteriores para não ficar muito repetitivo aqui. Existe uma diferença entre fear e afraid, clara, muito óbvia, no sentido de construção, de estrutura de frase, tá? No sentido próprio da palavra, não, nem tanto, porque fear é medo, afraid também é medo. Mas na hora de você construir a sua frase, de estruturá-la, vai haver uma diferença. Olha só a pergunta que eu lhe faço. What's your fear regarding English? Quando eu falo what's your fear regarding English, eu estou perguntando qual é o seu medo relacionado ao inglês. E todos nós temos esses medos, né, por causa das nossas experiências passadas. Lembra que eu disse? Você viveu experiências negativas no passado, isso moldou a sua crença, o seu pensamento, inclusive gerou em você alguns medos. Marcelo, eu já tentei antes, já contratei professor particular, já me matriculei em curso de inglês, eu não consigo. O problema não está em você, lembre-se disso. A gente, como ser humano, enquanto ser humano, tá? Você só não realiza na vida por falta de saber como fazer. Nem é por falta de querer, porque a motivação, ela apenas nos faz iniciar um comportamento, né? Então, querer todo mundo quer, mas para realizar nós precisamos saber o passo a passo, precisamos do como. E é isso que eu entrego dentro da imersão. Mais uma vez, repito para você, acesse waveidiomas.com e participe. E aí, quando eu pergunto para você, what's your fear regarding English, é importante que você liste isso. Eu tenho medo de tal. Eu tenho medo de novamente enfiar as caras e tentar e não conseguir. Eu tenho medo de me frustrar mais uma vez. Eu tenho medo de não dar certo. Eu tenho medo de... Entendeu? É importante que você defina isso, porque somente se conhecendo você pode tratar aquilo que precisa ser tratado. Novamente, eu digo, é a psicologia falando dentro do ensino linguístico. E lhe pergunto, quantos cursos de inglês você conhece que trazem essa ciência para dentro do ensino linguístico? A psicologia como ferramenta para o nosso aprendizado do inglês. Quantos? Eu desconheço. E além de nós, da imersão linguística, claro. E aí a pergunta de baixo, olha a estrutura como é diferente. What are you afraid of regarding English? Olha só, quando eu pergunto para você qual é o seu medo, what's your fear, é uma estrutura, qual é o seu medo? Embaixo, a pergunta é, what are you afraid of? Eu estou perguntando do que você tem medo. É porque, em português, nós usamos o verbo ter, de posse, como se o medo fosse seu. Mas em inglês nós entendemos que esse afraid, né, ele não é seu, propriamente dito, digamos assim, né? Ele está ali com você naquele momento, ok? Então você está com, tá? Está com. Por isso o verbo to be, are. E o verbo to be significa ser ou estar. Inclusive, já ensinei verbo to be aqui também na nossa série de Dissecando Frases em Inglês. Comece lá do episódio número 1, tenho certeza que você vai gostar. E aí, quando eu digo, what are you afraid of? Eu estou perguntando do que você tem medo. Agora, olha só o of junto com o afraid, lá no final. E em português, olha como é que a estrutura é invertida. Eu uso o of lá no início, né? Do que você tem medo. É diferente. A estrutura do inglês, ela é fixa. Ela não é difícil, ela, muito pelo contrário, é muito super descomplicada. Tem gente que complica isso, tentando ensinar o óbvio, o simples, eu não sei porquê, mas acontece. Mas eu digo para você, inglês é considerado língua primitiva, de tão simples que é. Estou falando do mundo linguístico, tá? Se nós compararmos inglês com outros idiomas, é extremamente simples. E a estrutura das frases em inglês, ela é fixa. Ela não possui variantes como no português, por exemplo. O português é uma língua muito mais bela, muito mais polida, digamos assim, e a gente possui vários floreios, né, do idioma. Em inglês é muito direto, muito literal e fixo. Então, se você aprende uma vez, você aprende para sempre, entendeu? Se você aprender a estrutura de frase uma única vez, você aprende para sempre. E eu ensino isso dentro da imersão. Dentro da imersão Inglês Fluent Waves, você vai aprender a criar as suas próprias frases em inglês e jamais esquecê-las, tá?
Quando eu faço essa pergunta, eu estou, novamente, quando eu uso a palavra afraid, eu estou falando de você, e aí, ao invés de utilizar o verbo ter como posse, eu uso o verbo to be como estar. Você está com esse medo nesse momento, que não te pertence. Você está com esse medo agora. Se você se matricular, por exemplo, no curso Wave Online English, você perde esse medo. Logo no primeiro mês de curso, nós desbloqueamos você para falar inglês de verdade. Entende o que eu quero dizer? Então, o medo não é seu, o medo está contigo, por isso nós não usamos o verbo have, o verbo ter, em inglês, ao utilizarmos a palavra afraid. E conectamos o afraid com o of, logo depois de afraid. Então, repare nesses detalhes da estrutura de frase para ajudá-lo. Eu gostaria, se possível, que você deixasse aqui nos comentários what's your fear regarding English? Ou what are you afraid of regarding English? A pergunta é a mesma. Do que você tem medo? Né? Relacionado ao inglês, do que você tem medo. Deixa aqui para mim nos comentários, eu quero conhecer um pouquinho melhor você, e assim eu posso estruturar melhor as próximas aulas para atender e resolver essas questões na sua vida. Dando sequência, nós temos will starve. E aqui, quando falamos de will starve, para fecharmos a nossa aula de hoje, nós estamos falando de futuro, que eu, inclusive, já ensinei em aulas anteriores. Você usa will mais verbo. Simples assim. Will go, will play, will do, will starve. Tá? Qualquer verbo que você quiser. E aí o will, ele é usado para o futuro. Agora, o interessante é que em português existem várias variações, né? Eu irei, você irá, nós iremos, vós ireis, eles irão. Olha só quantas variações. Em inglês, é tudo will mais verbo. Não tem variação. Pode ser qualquer sujeito. Eu, você, ele, nós, Marcelo, João e Cláudia. Entende? Tudo vai ser will mais verbo para falarmos de futuro. É simples assim. É simples mesmo, tá? Não é complicado, ok? Eu costumo dizer que inglês é muito simples e que complicado são as metodologias que nós vemos no mercado para ensinar esse idioma tão simples. Então, ó, will mais verbo, falando de futuro. Starve, agora vamos falar dessa palavra, starve. Starve é passar fome, tá? Literalmente passar fome, ok? E aí, quando eu digo assim, I'm hungry, eu estou dizendo, eu estou com fome. Quando eu digo I'm starving, eu quero dizer, eu estou morrendo de fome, né? Nesse sentido, tá? Então, o starve é um nível acima da fome. Eu não sei se você já viveu essa experiência antes na sua vida, eu já, depois de um investimento equivocado na minha história, quem me conhece já sabe disso, eu literalmente perdi tudo, fiquei devendo tanto a bancos quanto a pessoas físicas, e perdi tudo, tudo mesmo. E precisei dormir na rua e passei fome, literalmente, não tinha o que comer. Né? Então, eu sei o que é a palavra starve na prática. Talvez você a utilize no seu dia a dia, eu estou morrendo de fome, mas, na verdade, não saiba exatamente o que é starve. Eu posso garantir para você que eu sei. Tá? Graças ao bondoso Deus, fui capaz de reverter essa história com conhecimento e com a ajuda do Senhor. Você é capaz de mudar a sua história. Tudo que você precisa é do como. Por isso que eu fui atrás de conhecimento. Porque eu sabia que o que eu sabia havia me levado até onde eu estava. Mas era o que eu não sabia que me levaria até onde eu queria chegar. Então eu pensei, poxa, não adianta, vou ter que ir atrás de conhecimento. Para eu fazer isso, eu precisei pegar dinheiro emprestado com um tio meu que me ajudou na época. Eu não tinha para onde correr. O banco não ia me emprestar dinheiro. As pessoas, demais pessoas, eu já devia muita gente. E, inclusive, eu estava sendo ameaçado de morte na época. E o meu tio acabou acreditando em mim, me emprestou uma grana, e ao invés de comprar comida, eu fui comprar curso. Parece loucura, né? Mas se hoje eu vivo a vida que eu vivo, é graças a essa atitude que eu tive no passado. Ó, pensar, falar e agir, né? Eu pensei em possíveis soluções, falei não somente com Deus, mas com outras pessoas que eram pessoas mais acertadas para me dar a orientação certa, como o meu tio, e então eu fui lá e agi, tá bom? Você também pode chegar lá. Tudo que você precisa é do como, tá? Beleza. Então, aqui agora você já sabe que o hungry é um pouquinho diferente de starving. Hungry com fome, starving morrendo de fome, tá bom? E aí eu trouxe uma frase para você. In life you gotta be hungry. Better yet, be starving for more. Eu me lembro de certa vez, eu também sou professor de arte marcial, não sei se você sabe disso, e eu estava num evento com um aluno meu na época, e a gente estava no meio da competição, né,
dentro do octógono, e havia acabado de terminar o round, e ele estava perdendo a luta, e aí ele virou para mim e falou assim, mestre, eu não consigo, mestre, eu não consigo. Aí eu virei para ele e falei assim, você está com fome? Você está com fome? Você tem que ter fome. Are you really hungry? But you gotta be starving. Foi o que eu disse para ele. E aí ele falou, como assim? Não, pô, você tem que ter fome da vitória. A vitória não vai chegar para você de mão beijada. Você tem que estar com muita fome de alcançar isso, né? Tipo, como se você não comesse há décadas, ok? Tem que estar muita fome. Are you really hungry? Are you really starving? E aí aquilo deu uma motivada nele, ele acabou vencendo a luta. Legal, né? Agora, trazendo isso para a nossa história, para a nossa vida, eu costumo dizer que na vida a gente precisa constantemente estar com fome. Aliás, eu costumo dizer que precisamos estar com muita fome, morrendo de fome. Em que sentido? Porque as pessoas, muitas vezes, elas pensam apenas em si mesmas. Ah, Marcelo, se eu ganhar um dinheiro suficiente para pagar as minhas contas, viver uma vida tranquila, fazer 1 ou 2 viagens por ano, eu já estou tranquilo, sabe? Para mim está ótimo. Então, tudo bem se você pensa assim, não estou te julgando, mas acontece que existem outras pessoas nessa terra que precisam da nossa ajuda. Eu e você não estamos aqui apenas para cuidar de nós mesmos. Por qual motivo é importante nós ganharmos dinheiro, inclusive, em abundância? Para nós mesmos? Não, porque o simples já nos sustenta, né? A gente não precisa de muito para vivermos uma vida, inclusive uma vida de qualidade. O que a gente precisa é de ajudar outras pessoas. E no mundo capitalista no qual nós estamos, nós precisamos de arrecadar fundos para cuidar de nós. Óbvio, não se pode amar o outro sem nos amar primeiro, mas também para amar o outro, para cuidar do outro, para fazer o bem ao outro. Nós não estamos aqui nessa terra à toa. Tá? Você, por mais que você ainda não tenha descoberto, você tem um propósito, e esse propósito certamente envolve cuidar de si em primeiro lugar, para que então você possa cuidar do outro, tá bom? Então, be starving. É isso. Essa foi a nossa frase. Feed your faith and your fears will starve. Agradeço novamente ao Robson pela frase. Muito obrigado, meu querido. Thank you so very much. Se você tem alguma frase como essa, alguma sugestão sobre a aula, enfim, qualquer coisa que seja, lembre-se, deixe aqui nos comentários. Meu WhatsApp pessoal está na tela, estará também na descrição dessa aula. Envie para mim uma mensagem no privado, caso você deseje receber o PDF da aula de hoje, e participe, caso você ainda não esteja dentro de um dos grupos da imersão, participe da nossa imersão English Fluent Wave, para você receber esse passo a passo certinho na hora de alcançar, para você conseguir conquistar a sua fluência de verdade em inglês. My name is Marcelo Dutra. It was a pleasure to be here with you. See you next time. Take care and bye-bye.